Opa, bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica desse dia 3 de julho, em 2 Reis, capítulos 22 e 23, Atos, capítulo 22, versículos 1 a 21, Salmo 1, Provérbio 18, 11 e 12, ao som da canção Obra-prima. E vamos aqui começando logo, em nome de Jesus, com 2 Reis, capítulo 22. Vamos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Uquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra na casa do Senhor para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Uquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Acbó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikvá, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimar incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei.
Ó Senhor Jesus, prossigamos ao capítulo 23 de 2 Reis. Então, o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. Então, repetindo versículo 1. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor, todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio de seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos dois átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sol do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, abominação dos Sidônios, para Quemos, abominação dos Moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Azerá e encheu de ossos humanos o lugar onde haviam estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebati, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Azerá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim ele profanou o altar segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que havia predito estas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam:
é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse: deixem-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira, e fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também eliminou os médiuns e os feiticeiros, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. Quanto aos demais atos de Josias e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, e seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, mas para dar esse dinheiro segundo a ordem de Faraó, Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata e ouro de cada um segundo as suas posses para o dar a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Jeoaquim fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nos livra de tais coisas. Tinha ainda pra falar-lhes, mas naquele instante Deus em Cristo nos deu vida, estando nós mortos. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ó Senhor Jesus. Pela graça salvou e consigo levou-nos e ressuscitou e nos céus nos assentou. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Senhor Jesus. Enfim ressurgido e com Jesus ascendido, da rebelião libertados e encabeçados, do Hades aos céus transportados, com Cristo lá assentado. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 1 até o 21. Vamos lá. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consenti nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Amém.
Essa é a nossa porção desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, porque nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, juntamente com Cristo, nos deu vida, pela graça salvou-nos, e consigo levou-nos, e ressuscitou, e nos céus nos assentou. A suprema grandeza do poder do Senhor, poderosa e eficazmente em nós operou, da morte enfim ressurgidos, e com Jesus ascendidos, da rebelião libertados e encabeçados, do Hades aos céus transportados, com Cristo lá assentados, acima das potestades e principados. Antes afastado, de Deus separados, sem participação nas promessas feitas a Abraão. Hoje com Deus Pai, em Cristo temos a paz. Na parede houve remoção, unidos a Deus e aos irmãos. Não há mais separação, hoje somos sua habitação e nosso eterno Salvador